Esse tipo de separação, ele inicia-se na sedimentação. O que é isso, na verdade? Você vai deixar, se você pegar uma água, uma areia, ok? Você pode misturar. Depois você vai colocar em um canto. Em um certo momento, você vai notar que a areia todinha da água, ela vai descer. E a água vai ficar na parte de cima, ok? Então, a mistura, ela é deixada em repouso, para e depois de um tempo, a areia, ela fica o quê? Estava no líquido inteiro, ela fica no fundo e a água fica na parte de cima, né? Lógico. Se você pode notar, por exemplo, e já foi em riacho, e já foi interior. Antes de você entrar na água, a água tá bem limpinha. Na hora que tu pisa, a areia chega e sobe. Pra quem já foi, né? Então, é essa mesma teoria, essa mesma coisa. O processo de sedimentação, ele pode ser acelerado pela realização de uma centrifugação. Olha só, para quem não sabe o que é centrifugação, é um método também utilizado para separar os componentes do sangue. Coloca o tubo de ensaio com o seu material coletado, né, o sangue coletado, coloca no aparelho e ele vai girar. Mas não é o tubo que gira, o aparelho vai girar os tubos, entendeu? Não é o próprio tubo que gira, todos os tubos vão girar numa direção só. Então, com isso, vai acelerar o processo de sedimentação, né? Então, o mais denso vai ficar mais embaixo e no caso do sangue, as plaquetas, os glóbulos brancos e vermelhos. E a parte de cima vai ficar o quê? O plasma. É aquele líquido que parece água, tá? A decantação, ela ocorre quando você inclina um recipiente e tem a mistura, derramando em outro. Como assim? Lembra daquela mistura que eu apresentei na aula online e tinha óleo, água e as pedrinhas? Você viu? E o óleo fica na parte de cima, não é isso? Se você quiser separar o óleo daquela água, dá. Você pode transferir o óleo, ou você pode utilizar um funil de decantação, ok? Ou também você pode utilizar uma colher para poder tirar a parte do óleo. Eu costumo de fazer isso até quando eu vou fazer um arroz. Eu vou fazer uma galinha, né? Aí eu uso gordura. Aí no final fica uma gordurinha na parte de cima. A mesma gordura eu uso para fazer o arroz. Uma delícia, gente, ó. Ana Maria Braga perde a feia pra mim. Continuando. Olha só. Pra você transferir, você pode utilizar o processo de sifonação. É a mesma coisa de você pegar uma mangueira e transferir o líquido para outro recipiente. Olha só aí a imagem. Eu tenho a sedimentação, que é quando todo o líquido que estava misturado aqui na água, ó, vou aumentar aqui, né, para vocês visualizarem. Olha só, o primeiro recipiente, as partículas estão todas distribuídas. Logo em seguida, tá aí, toda a sedimentação vai para o fundo, ok? Logo em seguida, pela decantação, ele retira a água. Ou ele pode tirar por dois processos, ou por decantação, ou por sifonação, tanto faz. É o mesmo processo, e um é manualmente e o outro você utiliza uma mangueira. Mas é o mesmo conhecimento. O que você tem que tirar de importante disso? Decantação, sifonação, são misturas, por exemplo, ó, quando você vê uma mistura de água, óleo, ou então gasolina e água, o processo que você vai utilizar é qual? Decantação. Viu essa mistura? Já é decantação, ok? Continuando mais um pouco, a gente vê a levigação. Na verdade, é o que? Vai arrastar sólidos de baixa densidade, ou seja, mais leve, né? Por meio da água. Aquela lavagem das pedrinhas, onde vai encontrar ouro e funciona no minério. Então, ele utiliza a água para poder levar a parte mais leve e deixar só a parte mais pesada, tá? Então, levigação usa água. Aí tem a ventilação e usa o nome? Vento, tá?
muito utilizado também por pedreiros e vão peneirar a terra. E também é outro processo de separação, a peneiração ou tamização, tanto faz. Processo de catação. Catar feijão é um processo de separação de mistura, porque você está separando os impuros do puro, não é? Peneiração, acabei de falar, muito fácil. Quero fazer uma receita e ele pediu uma farinha de trigo mais fina, então você vai peneirar um pouquinho mais, não é? Para tornar ela mais fina. Mesma coisa. Como eu falei, ventilação, utilização do vento, pelas imagens, dá para você notar como é que utiliza. A gente tem a catação, ventilação, né? Utilizar o vento para poder levar a coisa mais leve, né? E deixar mais pesada. Temos o processo de flotação, e tem lá na estação de tratamento de água, atividade complementar. Atividade complementar. Primeira atividade complementar. Desenhe ou coloque a programação. Não é nem o nome do programa, é o cronograma da estação de tratamento de água. Como assim, professora? Como é que a água é tratada nessas estações, entendeu? Então você vai lá pesquisar estação de tratamento de água, como é que funciona, quais são os métodos que são utilizados. Você vai ver lá, flotação, filtração, tudo isso aí. Ou você vai desenhar, ou você vai colocar no seu caderno todos os processos, explicando passo a passo, tá? Atividade complementar valendo 2 pontos, ok? Extração por solvente, muito utilizado em laboratório. Quando eu quero, por exemplo, obter, não sei se vocês viram agora, em o Departamento de Química da Federal, descobriu pelo método do óleo do buriti, né? Alguns compostos do buriti conseguem inibir o vírus, o Covid, né? Então, como eles extraíram esses compostos? Eles utilizam solventes como etanol, metanol, água. Dependendo do material que ele quer extrair, ele utiliza um solvente, tá? Então, quando eu quero retirar um componente de outro componente orgânico, eu utilizo solvente para isso, ok? Separação magnética. Quando eu tenho metal no meio, quando eu tenho metais no meio, eu uso um ímã e consigo tirar todo o metal e tá misturado, e tá na mistura, certo? Cristalização fracionada é o que acontece, por exemplo, minha gente. Eu tenho água mais sal. Eu vou evaporar essa água mais sal. Vou evaporar até o momento que vai sobrar só o que era sólido. Vai sobrar só o sal. A água toda evaporou, então eu tô cristalizando, tá? Destilação simples. Olha só, galera, aqui os outros processos que eu falei anteriormente é para mistura heterogênea. Esse daqui já é para mistura o quê? Homogênea. Por isso tem toda essa aparelhagem aí. Pode aí na prova eu posso botar essa imagem e perguntar: esse tipo de aparelhagem é para que tipo de método de separação? Aí você vai lá e coloca destilação simples, tá? E é um método utilizado para separar o componente que está totalmente dissolvido. É na mistura homogênea mesmo. Por exemplo, água mais sal. Está totalmente dissolvido, mas eu quero obter a água. Eu não quero só o sal, era a água e o sal. Então eu vou usar o quê? O processo de destilação fracionada, tá? Desculpa, simples, tá? A fracionada, na verdade, ela é utilizada, grava bem. Falou em petróleo, falou em destilação e fracionada. Falou em separar componentes do petróleo, falou em destilação fracionada. Ok, minha gente? Na próxima aula, na aula online, eu vou explicar mais detalhado ainda o processo de separação, destilação simples, destilação fracionada, para todo mundo compreender melhor, tá?
Agora, não esqueça que a nossa atividade complementar é sobre quê? Sobre o quê? Estação de tratamento de água. Como é que funciona? Como é que a água do rio suja chega à nossa casa limpíssima? Entre aspas, né, galera? Mas, comparado com a água do rio, você vê a água visualmente limpa, né? Então, você vai montar o esquema todinho. Ele esquema, você vai desenhar ou você vai anotar, mas colocando pra isso é, por exemplo, flotação é pra isso, entendeu? Tenham um bom dia, um bom final de semana. Qualquer dúvida, meu WhatsApp tá ali pra vocês. Um beijo, galera. Fui!